Olá, crianças! Estamos então hoje com a atividade 21.2 na página 52. Vamos ver o que ela pede. 1. Daniel achou que estava craque na localização de números em retas numéricas, mas quando a aula começou teve uma surpresa. A professora perguntou quais números estão localizados nos pontos A, B, C da reta numérica que ela desenhou na lousa. Observe. Bom, então nós temos aqui essa reta e nós temos os números 0, 1, 2, 3, 4 e nós temos os números que a professora colocou, do qual o Daniel teria que colocar os números correspondentes a essas letras. Então, letra A. Daniel ficou em dúvida. Ele observou que o ponto A ele fica bem no meio do intervalo entre o 0 e o 1. A que número você acha que corresponde o ponto A? Gente, se ele está no meio, então tem que ser um número menor, né, do que o número 1 e maior que o 0. Podemos observar que o A está bem no meio. Então, vamos pensar, né, como se fosse uma régua, isso daí. Então, eu vou ajudar vocês a fazerem essa atividade. Então, o número que seria correspondente aqui, ó, seria os 5 décimos, tá? Então, seria no intervalo da letra A, seria a resposta aqui nos 5 décimos. Agora vamos para a letra B. Daniel explicou que o ponto B fica bem no meio do intervalo entre o 1 e o 2. A qual número você acha que se pode relacionar o ponto B? Bom, então tem que ser um número menor que o 2 e maior que o 1. Se ele está aqui bem no meio desses números, a gente pode relacionar que seria então a metade, o número 1 mais a metade entre os dois números. Então seria 1,5, ou 1 inteiro e 5 décimos na leitura dos números racionais. C. Finalmente, ele observou que o ponto C fica bem no meio do intervalo entre os números 3 e 4. A qual número você acha que se pode relacionar o ponto C? Bom, na verdade, é para utilizar essa mesma sequência de raciocínio. Então, é um número menor que o 4 e maior que o 3. Ele continua sendo, né? Ele está na metade do caminho entre os dois números. Ele está bem no meio. Então, dá para se relacionar a 3 inteiros e 5 décimos na letra C. Agora, veja bem, ele quer que você localize na reta numérica os pontos correspondentes a 4 décimos, 1 inteiro e 2 décimos, 2 inteiros e 6 décimos e 3 inteiros e 7 décimos. Então, vamos lá, vou ajudar vocês. Nós podemos perceber aqui, ó, que no intervalo entre o 0 e 1 tem 10 pontinhos, né, no intervalo de cada número. Então, assim, fica bem simples da gente pensar. Então, vamos lá. Logo, depois do 0, seria, então, na primeira casa, o 0,1, que na leitura seria correspondente a 1 décimo. Então, vocês devem contar mais 3 casas
para então colocar o 4 décimos. Então, ó, a partir do 0, a gente contou 4 casas, né? Agora, 1 inteiro e 2 décimos. Então, a gente sabe que vai ter que estar no intervalo entre esses dois números. Então, vamos contar. O primeiro risquinho aqui equivale a 1 inteiro e 1 décimo. E o segundo risquinho a 1 inteiro e 2 décimos, que é o número que ele está pedindo para vocês colocarem. Agora, nós vamos para 2 inteiros e 6 décimos. Então, podemos perceber que esse número deverá ser colocado entre esses dois, no intervalo desses dois números. Então, nós temos aqui o 2 inteiro. Vamos contar aqui o primeiro número para que vocês possam entender o raciocínio. Então, no primeiro pauzinho seria o 2 inteiros e 1 décimo. Então, a partir daqui, contar mais 5, ou se for a partir do 2, mais 6 casas. Então, ó, 1 casa, 2 casas, 3, 4 e 5. Vocês têm que contar aí direitinho, como eu disse para vocês, a pontinha da minha caneta, ela é um pouquinho grossa. Então, vocês têm que contar a partir do 2. Eu coloquei para vocês aqui a primeira casinha, que é o 2 inteiro e 1 décimos. Vocês têm que contar até chegar no 2 inteiros e 6 décimos, que é um número que vocês precisam colocar na reta. E por último, o 3 inteiros e 7 décimos, que vai ser colocado no intervalo desses dois números aqui. Então, vocês comecem. Aqui, então, nós temos o 3. Vou colocar aqui para vocês no primeiro risquinho. Equivale-se a 3 inteiros e 1 décimo na reta. Ou vocês daí contam mais 6 casas, ou do 3, vocês contam os 6 risquinhos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, vocês colocam o número 3 inteiros e 7 décimos na reta de vocês aí no livro. Tá bom, crianças? Espero ter ajudado vocês e usem essa atividade de exemplo para a atividade seguinte, que vai ser amanhã, tá bom?